Fala, fala galera, começando aqui mais um episódio do podcast Revolutions, o podcast que vai mudar o seu mindset voltando de férias. Fala aí, comigo, cara. Jefinho. Você tava com saudade de você, cara? Também, cara, quanto tempo? Sério mesmo, tem muito tempo, tá com Uns saudade. 2 meses, né? Uns 2 meses, cara. E voltando em grande estilo, trazendo um grande nome, um ícone da música sertaneja que fez muito sucesso, que vocês vão relembrar hoje no podcast Revolutions. Seja muito bem-vindo, Renato, da dupla Antônio Carlos e Renato. Opa, beleza, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Muito feliz de poder falar um pouquinho, né, da minha carreira, da minha vida. E vai ser bacana, vamos embora, vamos nessa. Vamos que vamos, tentamos agendar isso aí um tempinho atrás, né? Enfim, hoje a gente conseguiu agendar e vamos fazer muito conteúdo legal aqui, Jefinho. Com certeza, pessoal. Podcast Revolutions aí, trazendo mais novidades. Teremos ótimas notícias aí, vocês vão ver. Em breve aí. 2025 tá só começando. Renato, como foi seu início na música sertaneja? Então, eu, na verdade, eu sou de São Paulo, sou da cidade de Avaré, né, que fica a 280 quilômetros da capital ali. E em 1990, eu frequentava o escritório do Chitãozinho Chororó, João Mineiro Marciano, Gilberto e Gilmar. E lá nessa época, realmente, a música sertaneja ainda não era muito benquista, essa que é a verdade. Então, eu tocava na Avenida Ibirapuera, em São Paulo, com um violãozinho. Na rua? E era essa época que eu estou falando, é a época do fio de cabelo, você imagina. Qual ano que foi? 1990, entre 89 e 90. Então você tinha ali, e hoje o que eu encontrei me deixou mais sucesso. Você chora, hein? Aí você tem ali, estou falando de 3 escritórios, 3 artistas que estavam despontando ali mesmo. Ainda ontem chorei de saudade, João Mineiro Marciano. Uhum. E o Gilberto Gilmar. Hoje já faz um ano que nós brigamos. Enfim. Só fera. Só fera. E aí, frequentando esse escritório, chegou uma pessoa que trabalhava nesse escritório e falou assim, cara, eu conheço um cara em Belo Horizonte que quer formar uma dupla. Ele não canta muito, não, mas ele tem grana, bicho. Uhum. Entendeu? Porque é um cara falando isso para mim, né? Mas, lógico. E aí a gente fez o contato e em 1990, quando foi em 91, nós fizemos o primeiro LP que está aqui, né? Esse LP aqui é realmente marcante na minha carreira. A gravadora também, que é a Copacabana, que foi a gravadora que lançou também Zezé de Camargo nesse ano com a música É o Amor. Até a logo parece um pouquinho, por exemplo, do Zezé, da época. Porque a gente, olha só, e aí você tem vários quesitos aqui, né? Várias observações. Você tem um cabelinho ali também, né? Sim. O cabelo é o estilo de todos, né? Né? Até hoje você mantém o estilo, do Zezé também, né? Não sei, enfim. Né? Enfim, é um disco que realmente foi, assim, um divisor de água na vida da gente, né? Para aquela época. Gravamos uma música do Chico Buarque de Holanda, que traz o título aqui do disco, né, que é o Gente Humilde. E, enfim, tudo começou exatamente aqui, sabe? Até me emociona de falar realmente, imagina. A única dupla em Belo Horizonte que tem o vinil, né, que lançou o vinil, o bolachão, que eles costumam dizer. Na sua casa já teve isso aqui, Gabriel? Sério. O Eduardo Costa não tem, o Menotti, os Menottis têm, porque a gravadora refez fora totalmente agora, recentemente, de época, e fez algumas unidades, mas não foi lançado para o Brasil inteiro. Isso aqui foi lançado para o Brasil inteiro, lançado isso aqui. Você sabia disso, Jefinho? Não sabia não, Antônio Carlos e Renato é a única dupla de Belo Horizonte. Depois do Trio Parada Dura. Depois do Trio Parada Dura, que gravou em vinil. Isso, da capital, de Belo Horizonte. E como é que era o processo de gravação na época? Assim, é muito diferente do muito diferente. É muito diferente porque antigamente tinha aquelas fitas de rolo chamadas os estúdios analógicos, que é diferente do digital hoje. Uhum. Então, você tinha aquelas máquinas enormes com as fitas dessa grossura, sabe? Inclusive, uma curiosidade, eu tenho essa matriz comigo, na minha casa.
que pode ser remasterizada, pode ser feito um novo relançamento, pode ser feito qualquer coisa. A matriz que você fala é A matriz, o rolo de fita. rolo de fita? Você A tem relíquia ele? esse aí, ó. Rolo de fita. Então, as gravações eram feitas em estúdios analógicos. Hoje não, hoje tudo é digitalizado. Então, o processo de fazer hoje, de fazer um vinil também, as grandes máquinas, né? Você tem lá uma espécie de uma massa que eles colocam no forno, ela é amassada, depois ela... tem todo um processo para fazer o disco, né? Aí você vai para uma matriz, né, que roda, aí tem uma agulhinha que vai tocando. Sim, claro. E Eu escutava muito vinil com meu pai na época. Tem vinil na sua casa ainda? Não, minha mãe acabou doando, sabe? Mas eu raridades. escutei muito vinil. São raridades. Sertanejo, até esse rock antigo, meu pai escutava. Eu tenho ainda esse hábito de ouvir ainda em casa. Eu tenho um aparelho lá, que de vez em quando, lá no meu cantinho, eu ouço vinil. Porque você imagina, né? Hoje, com o mundo digitalizado, você imagina, você não tem mais isso. E aí, depois, acho que a gente vai falar, você tem, por exemplo, o CD, que aí já é uma outra história, né? Enfim, de gravadora também. Mas você vê isso aqui, ó. Imagina. Olha isso, com a letra, com o compositor, com tudo. Tudo. Era muito, né? Inovação. Isso aqui é um outro CD que daqui a pouquinho a gente vai falar dele também, que aí já é uma outra história. E o fã, né? O fã gostava muito de pegar o CD e tinha muito carinho. Tinha as letras, né, cara? A letra a gente acompanhava, Sim. era legal demais. Sem dúvida. O encarte, muito nostálgico, cara. Muito nostálgico. Relíquia. E, Gabriel, se for olhar, não tem muito tempo não, né, cara? Assim, CD tem, assim, O uns tempo 12 passa anos. rápido, né? Uns 12 anos. CD? É, Não, tem muito 15 mais, anos. pô. Tem mais um pouco. Tem muito Não, assim, que CD? deixou mesmo, tipo assim, porque No antigamente... mínimo 15 anos, vamos Mínimo colocar 15 aí. anos, não é muito Já tempo deixou não. Eu diria uns 20 anos. Tranquilo. Você comprar um 20 anos já CD, tinha, você ficava tava- feliz demais, ó. Eu Já tenho um estava CD. substituído o vinil há mais de 20 anos. Você imagina. Então, nós somos da época do vinil, aí você tem o CD, logo depois do CD já veio o pendrive, Verdade. isso, mas... Não, E no meio do caminho veio a questão do minidisc. Veio o MP4, que encaixa no É verdade, pendrive. MP4, isso. E aí você tem ali o minidisc também. Sim. Eu me lembro, eu fazendo show com minidisc. Então você tem um aparelho do minidisc que você colocava para tocar, mas ele não tinha função, não sei, tinha alguma coisa que para você mudar de música, aí teria que ter um segundo aparelho que você, o de cima, acabava de tocar, você apertava o play no de baixo. Então eu andava com 2 minidiscs desse tamanho assim, para poder fazer. No caso, hoje, o meu trabalho se desenvolve pelo player, ou seja, pelo VS. Então, você tem hoje o laptop. Top. Correto? Então, por exemplo, festa de aniversário, restaurante, que eu tenho esse Já Você trabalho leva a que eu tenho. banda, né? Você leva a banda. Eu levo, tá tudo pronto. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Devido ao avanço tecnológico aí do ramo musical, o que isso afetou na questão da lucratividade do músico, desde a época do vinil até agora, você falando da questão do VS aí, questão de lucrar. Você acha que ficou mais difícil ou mais fácil? Olha, sem dúvida nenhuma, muita coisa mudou nesses anos todos. Então, assim, hoje é bem diferente do analógico que eu estava falando. Então, você vai para o estúdio, você grava faixa por faixa, aí você tem um violão, guitarra, tudo em canais separados e analógico, e não digital. Então, por exemplo, hoje o músico que vai para a estrada com a banda, ou seja... Os grandes artistas, eles usam os VS para somar com a banda que está tocando ao vivo. Então você tem hoje, por exemplo, um Eduardo Costa, que tem lá uma trilha de VS gravada em estúdio. No caso do Eduardo, acho que ele grava lá na casa dele mesmo, reúne os músicos lá, tem estúdio e tudo. Pista por pista, separa tudo bonitinho e na hora toca. Então são 2 bandas tocando. O que acontece? Respondendo a sua pergunta agora, eu só fiz essa observação que eu achei importante, mas hoje, por exemplo, eu trabalho solo. E é solo mesmo, eu e Deus, graças a Deus. Por quê? Porque hoje, se você for fazer um barzinho, um bar que de repente tenha que fazer música com um acústico, eu quero um show do Renato Matos acústico. Você tem um custo. E dependendo do lugar, ele não vai conseguir pagar o cachê que você
evidentemente mereça. Você não vai pagar os músicos. Né? Não Você tem como consegue. pagar um músico bem, vamos dizer assim. Então, muita coisa mudou. Hoje, por exemplo, eu estou falando aqui na parte de baixo, tá? Eu não estou falando na parte de cima, embora eu tenha um entendimento que hoje um músico para tocar aí com o Eduardo Costa, ou até mesmo com o César Menotti, dos grandes artistas, você tem aí uma tabela aí de 2 mil por show. Sabia disso? Um músico. Mas Uma não... tabela já padrão? É uma tabela que... Existe uma tabela. Tem uma tabela de um órgão e tal que determina. Um músico deve... Só que você imagina um cara, por exemplo, um Gustavo Lima ganhando por show quase 1 milhão. E ele pagando por músico 2 mil. Que tenha lá, sei lá, 10 músicos, não importa. A rentabilidade É é isso. excelente. É ínfimo. Verdade. Existe o custo? Existe o custo. Lógico que tem outros custos, claro que tem. Então, para ele ganhar esse valor, evidentemente, você tem aí carretas, ônibus, estadia, avião, tá entendendo? Então, Mas, por exemplo, o produto, CD, por exemplo, antes você gravava, você vendia ali 4 milhões. Pô, tô rico. 4 milhões, ali, vezes ali, 12 reais, 15 reais. Hoje em dia é o quê? Eu não tenho CD. hoje é Spotify. Hoje é as mídias sociais. Hoje é YouTube. Dá pra ficar mais rico do que antes? Muito mais. E com muita mais rapidez. Porque a informação chega muito rápido. Então, por exemplo, hoje, você tem aí... olha só para você ver. Você pega um artista de grande nome, que tem aí milhões de seguidores. Tudo que ele faz, as pessoas consomem. Sim. Então, o clique que as pessoas dão de não ouvir a música dele, não acompanhar ele pelo YouTube, acompanhar ele pelo Instagram. Então, ele tem um cast financeiro do YouTube, ele tem um cast do Instagram dele, ele tem um cast das plataformas. Diesel, não sei o quê, enfim, são várias que tem. Ele recebe por isso, mensalmente. Agora, nós estamos falando de um país chamado Brasil, né, que é uma coisa monstruosa, né, que você tem o tamanho que tem um continente. Meu Deus do céu. Facilitou um pouco, mas também aumentou a concorrência, né? Não, sim, a concorrência. Aí, voltando a essa questão de ganhos, realmente, então, hoje, por exemplo, eu trabalho solo, eu e Deus, eu tenho meus equipamentos lá, né? Eu optei, vamos dizer, é uma questão de escolha, né? E aí acho que a gente vai falar disso, da questão de projeto, do que vai vir e tudo. Mas eu hoje, realmente, eu toco em casas noturnas, não casas de shows, mas bares, vamos dizer assim, festas de aniversário, confraternização, empresa. E eu tenho muito prazer nisso. Fazendo a alegria da turma. Sim, eu me divirto, né? O pessoal que me acompanha no Instagram sabe disso. Eu viro um menino. E eu trago todo mundo, ou seja, eu levo o microfone, porque eu levo o microfone sem fio, Sim, interajo com as pessoas, eu deixo as pessoas cantarem. Um cara que é totalmente desafinado, eu chego lá, abraço ele aqui, falo, vem cá, meu irmão, canta aqui. Ainda ontem chorei de saudade. Cara, é um trabalho diferente. Sim. Eu curto muito isso. Então, o custo é muito pequeno. Então, você pega hoje aí um bar para fazer, não tem como você cobrar, sei lá, 2 mil num boteco. Sim. Estou falando de boteco, né? Mas você vai cobrar um preço que seja razoável, um mínimo, vamos dizer assim, e que dentro da sequência da parceria, isso lá na frente dá um resultado. Com certeza. Tá certo? Então você pega um valor aqui que você toca. Eu, por exemplo, toco quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tocava de quarta a domingo. Hoje não. Hoje eu tiro 3 dias da semana para cuidar de carro, casa, que eu tenho um cachorrinho. Vida tranquila, qualidade de vida. Eu vou tomar minha sauna, eu faço minha natação, tá entendendo? Dou as minhas caminhadas. Não curto muito academia, não faço muito, não vou mentir, não. Mas eu acho que o Gen, de uma certa forma, ajudou, porque, assim, a questão... você não engordou. Eu mantive, vamos dizer assim. Mas também não bebo, não fumo, então tem todo... Gabriel, essa vida sua de engenheiro, você tem ido na sauna, meio de semana, assim, meio-dia na terça. Eu jogo bola meio-dia, quarta-feira. Aí, ó. Jogo. E coloco no Instagram e o precisando. pessoal fica louco. Fala, pô, bicho, você tá ganhando, você não é Mega Sena. Não precisa você ganhar na Mega Sena, você tem que ter um propósito de vida. Aquilo que vai te fazer bem. Você viver bem, você ter um sentido ali na sua Exatamente. vida, uma rotina que te faça bem, né? Sim. Às vezes você Aí, falando da questão da internet, cada um curte aquilo e acompanha o artista que quer e faz aquilo que quer. Tá tudo certo. Como tem as plataformas de jogos, né? Você vê, primeiro foram lançadas as plataformas e depois se viu que realmente está fazendo um mal tremendo para a economia. Imagina, e para pessoas, o que é mais terrível ainda. Pessoas, né? Estou falando da questão da mídia. Então, hoje a informação ela é muito perigosa e muito rápida.
Então, você tem hoje na internet e não tem como apagar artistas que se declararam em determinadas situações, seja ela pessoal, seja ela política, lado A, lado B. Então, e aí você pega, por exemplo, o que ele falou há 1 ano, 2 anos atrás, sei lá, 3 anos, o cara pega aquela informação e joga aqui na frente. E aí alguém que viu falou, olha, você viu o que o cara falou ontem? Mas você sabe Você tem que ficar esperto porque fica registrado, né? Entendeu? Sabe Então, qual que é a minha visão sobre essa questão das pessoas, os músicos do passado para agora, questão de sucesso? No passado, por exemplo, os músicos do passado eram mais injustiçados na questão, tipo assim, para mim crescer, eu preciso ter indicação, eu preciso colar em alguém, etc. Hoje é assim, mas eu consigo gravar, eu mesmo lançar ali na internet, e se o meu público gostar, acabou, eu não preciso de mais ninguém. perfeito. Isso, a colocação sua é perfeita. Hoje, o artista não precisa de rádio. Eu Isso estou aí, falando no rádio. isso aqui, olha, né, eu até assim, não quero ser mal interpretado. Quando eu falo que não precisa, é dentro do propósito dele. Tá entendendo? Por exemplo, eu estou num propósito que hoje eu não toco. Eu toco em rádio do interior, claro. Toco aqui na Liberdade. Aliás, mandar um abraço para a galera da Liberdade, Ronaldo, a família Lapinha. Enfim, mas realmente o cara é isso aí. Ele monta o Instagram, ele monta a plataforminha dele e lá e vai começar a tocar. Hoje existe, meu Deus do céu, milhões de pessoas que inclusive sobrevivem disso. Sim. Né? Inclusive, seria a nossa próxima pergunta. Quando você viu que era possível viver de música sertaneja? Foi exatamente lá mesmo, nos anos 90 ali, entendeu? Porque eu canto desde os 7 anos de idade, e sempre participei de festivais. E eu já ganhava, na escola eu ganhava calça, camisa, corte de pano para fazer roupa com a música sertaneja. E lá tinha meninos que cantavam um samba, um pagode da época. Teve algum tipo de pressão de pai, mãe? Não, você vai... Não. vai ser... Sempre teve apoio. E os desafios? Quais foram os maiores desafios da dupla? Os desafios do Antônio Carlos e Renato é mesmo a questão que eu entendo, tá? Até eu nunca falei sobre isso, mas como a gente embarca em determinados projetos, e aí só quando a gente realmente, mais tarde, com mais idade, eu não me considero velho, mas me considero mais experiente da vida. Então, para mim, fazer essa colocação e responder essa pergunta é exatamente isso. Eu acho que o Antônio Carlos e Renato faltou, e não por mim, entenda bem isso, porque na dupla, o cara da grana é o Antônio Carlos, e o cara do business, ou seja, do show, era eu. É o Renato. Então, cada um tinha a sua função dentro daquela época e tudo. E eu vejo que faltou realmente a questão da abertura de parcerias. Aí mata toda a charada. Tá entendendo? Nesse sentido. Então, hoje você tem todo mundo gravando com todo mundo. Verdade. Concorda comigo? 100%. Então, você pega hoje um cara do rap gravando com sertanejo. Rapaz, Do você funk pega com sertanejo. o cara do funk gravando com pagode, Não o tem pagode preconceito. gravando com sertanejo. Ou seja, o agrotech gravando com o MPB. Tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, existe uma teia. Você atinge um público muito maior. Não, você atinge muita gente. E muito rápido, com a ferramenta que tem hoje. Sim. Tá entendendo? Então, eu acho que foi exatamente isso. Que na época... Os maiores desafios. Foi esse desafio. Se no fosse sentido- hoje, com essa ideia, por exemplo, nós chegamos agora, né, a gravar, um determinado período nós gravamos com o César Menotti, uma faixa com o Eduardo Costa e César Menotti. Mas nós só fomos pro estúdio e gravamos. Não teve a tinha- divulgação. Não teve aquela essa coisa. coisa da internet. Se faz isso hoje, nossa, tá entendendo? Sim. Então, tudo isso ainda é possível, porque hoje o Antônio Carlos Renato, ele está, vamos dizer assim, um pouco adormecido, adulto. Stand-by. Está de stand-by, exatamente. Existem vários artistas, várias bandas mundiais que ficam aí há 10, 15 anos. E logo depois, mesmo com Estoura um toda, sucesso. com toda a experiência, acaba voltando e tendo um certo aproveito nesse sentido, porque tem uma história, né? Tem que aproveitar, né, o momento. A gente tem a história. Então, acho que não está esquecido. Se a gente reviver, igual, por exemplo, eu trouxe esse material aqui, né, nossa querida
que relembrou ali, né, do show. Até achei que... Gabriela. A Gabi, nem achei que ela era nascida. Eu falei, eu lembro do show lá em Sarzedo. Rodeio de Sarzedo. Poxa vida. O interessante dessa questão é que a gente, por onde a gente passa, e mesmo estando de stand-by, mesmo eu, quando vou, viajo para o interior, paro num posto de gasolina e falo, cara, você é daquela dupla, você acredita? Sim. É porque as pessoas ficam com essa imagem. Com certeza. E E às você vezes- não mudou muito, não. E a música. Muito obrigado. Não mudou, não, cara. Eu vou ter que deixar um job aqui. Enfim, é muito gostoso isso, porque isso não é grana, isso é o Reconhecimento tempo, pelo o trabalho bem reconhecimento. feito. Então, pessoas casaram, separaram, pessoas tiveram filhos, né? É muito gratificante isso. Ô, Renato, e qual música você considera que é o divisor de águas na carreira de vocês? Sim. Além da música, né, nós temos esse CD aqui, que depois do vinil, esse CD aqui, olha só. É um CD muito brega para a época, cheio de coraçãozinho, com 2 bailarinas, uma morena e uma loira. E que realmente é à frente do tempo. Ou seja, ter bailarina em shows. E ainda mais na capital, em Belo Horizonte, saindo para Minas Gerais. Pra show é top O mesmo. que nós enfrentamos, rapaz, de crítica e falou, nossa, isso é muito ruim. Meu Deus do céu, como é que pode uma dupla sertaneja? Como hoje você tem essa questão das várias duplas, que não são duplas sertanejas raízes, mas que faz um sertanejo com observação, ou seja, primeira e segunda voz. Então Sim. já é dupla. Mas quando você ouve, é um pop sertanejo. É verdade. Ok? Mas voltando a essa questão aqui, o divisor de águas. Aqui tá bom, só falta você. Ó. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, meu bem-querer. E aí, meu amigo, é uma coletânea. O que tem nessa coletânea? Isso aqui tem simplesmente nada mais a menos que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó, mas eletrônico. Não é com aquele, Sim. tá entendendo? A gente reestilizou. Ou seja, você tem aqui quando a saudade invade o coração da gente, pega a veia em um grande amor. Não tem vontade. Entendeu? Ou seja, lembrança de um beijo. Vocês regravaram aquela Mexe que é bom? É nesse CD também? Vocês chegaram a regravar ela? Nós chegamos a regravar. Na verdade, essa música nós regravamos, além de outras também, que o pessoal, na verdade, não é... Aí é que entra. Quando você regrava e dá um ibope a mais do que o próprio artista, Aí... ou então que não seja no Brasil inteiro, porque às vezes o cara tem mais mídia do que você, mas numa determinada região você acaba prevalecendo ali. Eu achava, por exemplo, que a música era de vocês. Nós regravamos. Outra música que nós regravamos, que todo mundo achava que era da gente. Põe o carro, tira o carro na hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de Gabriel ficava tentando aprender a dançar. E até de tardezinha, É isso aí. tô até trocando óleo na garagem. Outra que nós gravamos, isso estourou com a gente aqui, entenda bem, no estado. Eles não conseguiram entrar e nós conseguimos, já estava indo, mas não foi por aquela questão que eu te falei. Que Se precisava de... você olhar a letra dela, é muito engraçada. É muito né? engraçada. Outra que estourou também com a gente, 2 grandes amigos, né, que a gente tem. Mas só não pode acabar com as mulheres, nós não vivemos sem Essa não é de mulher. vocês, não? Essa também não é nossa. Não, é de quem? Essa é de um compositor lá de Uberlândia. Ah, não, mas o artista que regravou foram vocês. Nós regravamos, pois é, mas só quem gravou foi Gilberto Gilmar. Ah, entendi. Só que ficou conhecido com a gente. Olha que legal. Olha que história Mas isso é interessante. subnormal hoje. Super normal. Sempre Aliás, foi. hoje é sobrenatural. Não é nem normal, é sobrenatural. Por quê? Você imagina que agora o Gustavo está começando a gravar os MPBs no sertanejo. Verdade. Tá entendendo? É verdade, não é? Sim. É uma informação. Então você vê. Ele regravou LS Jack, eu vi um tempo Cara, atrás. então, meu amigo, hoje a porteira está muito aberta. Não sei se você conhece aquele cantor lá, o tal de Grelo aí. É o Grelo. O cara faz todas as músicas dos sertanejos universitários hoje, cara. Faz bastante. Bastante, cara. Todas. Tipo assim, o cara nem canta sertanejo. Ele nem canta. Ele não é sertanejo. Ele é um cara que não tem uma voz, veja bem, entenda Não bem. Quando a gente tão fala legal. olha, essa é uma outra, eu não sei se devo falar, mas Pode falar, se tem uma à vontade. pergunta relacionada a isso. Mas, por exemplo, eu acho que até tem aí, eu andei lendo. Viu a pauta? A questão do que te emociona. Acho que tem uma pergunta nesse sentido aí. Enfim, se você quiser, eu respondo depois. Não tem problema. pode Não. fluir a conversa. Mas, por exemplo, Chegou o rei. para mim hoje, eu ouvir uma música e arrepiar,
Cara, é uma música específica. Você pega aí um Chitãozinho Choró. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz para mim. Nossa, meu Deus, me arrepia. Mas eu vou ouvir Henrique e Juliano, eu vou ouvir Jorge Mateus, eu vou ouvir Grelo, eu vou ouvir Marázia. Eu não arrepio. Eu estou falando por mim, entenda bem isso. Porque eu estou falando realmente de música com significado. Sim. Música que vai tocar o meu coração. Entende? Música é isso, né? Então, hoje, por exemplo, se você falar assim, você canta hoje outros artistas, eu canto outros artistas. Todas as que eu citei agora aqui, eu canto. Algumas, veja bem, não são todas, algumas. Eu vou lá, pincelo e canto, que é o tal do universitário. Né? Então, não tem como você fugir disso. Não tem, sabe? A mídia, o cara tá em casa assistindo televisão, aí vai um determinado canal e coloca lá especial da música sertaneja. Evidentemente, com os artistas da atualidade de agora. Agora, aproveitando que você está falando aí, a questão do repertório, no passado lá com a dupla, como que era? Vocês visavam o público? Ou como é que era o processo criativo do repertório seus, das músicas? Como eu sou primeira voz, tudo passa por mim. Tudo passa por mim. Tudo passava pela questão da minha voz de adaptação. Porque a segunda ela vai entrar, vai compor, então tudo bem. Mas a interpretação, a forma de cantar e a mesmo de atingir quem o público que a gente queria atingir, é exatamente isso. A gente foi pro forró, no caso desse CD. E olha como é que são as coisas. Para a gente escolher o repertório já para esse disco, porque isso aqui não é gravadora, isso aqui é independente, para vocês entenderem. E isso aqui já é gravadora. Isso aqui é uma gravadora do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma foto que foi tirada lá no Aras da Xuxa. E tem uma história esse disco. E aí, a escolha do repertório. Quando a gente tem uma liberdade e acaba criando uma característica da dupla, a gente tem essa liberdade. Quando você cai aqui na gravadora, e isso aconteceu com a gente, aí a coisa fica mais complicada de você escolher o repertório. Porque aí envolve produção, envolve a gravadora. A gravadora ela vai falar, não, o produtor da nossa gravadora acha que vocês têm que seguir esse perfil aqui. Esse perfil aqui vai dar certo. E tipo assim, durante pergunta para mim se deu certo? Não. Não. O perfil era esse aqui. Era o brega. Aí, Gabriel, a galera gostava do brega. Você vê na internet hoje. Até o que faz sucesso na internet hoje? É brega. É o TikTok, né? Que beleza. É chique? Não. Te emociona? Claro que não. Você vê 8, 10, 20, 50 mil pessoas dançando junto e todo mundo curtindo. Aí você pega, por exemplo, esse menino aí, né? Eu não tenho nada contra, mas não é uma coisa que me emociona. Eu não vou ouvir em casa, não vou tocar no churrasco, não vou. Não vai. Olha o Grelo! Não, eu não vou. Tem coisa que não dá, não. Entendeu? Né? Todo o meu respeito, enfim, né? Não tenho nada contra. Não, sim. Né? Acho que ele é merecedor, porque é um cara que, enfim, também batalha com a música e sobrevive. Então, tá tudo certo. Conta pra gente alguma história inusitada aí nos shows aí que você não esquece. Uma história Tem legal, muitas, né? Mas eu vou tocar, vou falar de uma aqui. Nós voltando de Capelinha. Capelinha tem não sei se você conhece a região ali, tem umas estradas ali que ela tem umas retas que você olha e dependendo do sol bate, parece que não tem fim a estrada. Né? Ela faz assim, enfim. E nós estávamos voltando de um show no começo ali da madrugada para o início da manhã. O Antônio Carlos tinha comprado, inclusive, o ônibus do Gilberto Gilmar. Vendeu para ele, que é um ônibus da Cometa, não sei se vocês conhecem, o ônibus da Cometa, aqueles antigos. E ele comprou, e tinha 2 camas lá atrás. São poltronas confortáveis, tudo, cabia todo mundo, e beleza. Estamos voltando. Aí tem um costume, o Antônio Carlos tem costume de pegar carne de sol, rapadura, essas coisas, e colocar lá atrás, junto com ele, lá perto da cama. Lá. E lá tinha uma turbina no ônibus. Turbina. E eles colocaram a madeira das camas exatamente quase que em cima da turbina. E, num determinado momento, aquilo esquentou. E a gente voltando e começou a sair fumaça. E o ônibus começou a pegar fogo. Lá atrás começou a pegar fogo. Vocês estavam em Capelinha? Nós estávamos voltando de Capelinha, voltando para Belo Horizonte. E aí foi aquele, né? Eu acordei assustado, e o pessoal também batendo na porta, falou: o que está acontecendo aí? Eu falei: cara, tá saindo fogo, fumaça aqui e tal. Encosta, e a gente encostou. Quando a gente encostou, foram atrás lá do ônibus, e aí não sei se você lembra, né? Hoje, nem sei se, acho que nem tem mais isso, é aqueles extintores.
Sim. Hoje não se fala muito mais nisso. Imagina Não é você. obrigatório mais. Meu Deus do céu, não é obrigatório esse cintor, rapaz. Tudo obrigatório, não? Não é não, ué. Existe uma Não é lei aí, não sei o que os obrigatório caras é. Enfim, cintor desse tamanho. Um ônibus daquele tamanho, cintor desse tamanho. Na primeira soprada, o extintor acabou. E todo mundo desceu do ônibus. Não, vamos lá, vamos lá. Mija nesse trem. Pra apagar o fogo e todo Cospe. mundo. E o fogo rápido. E o fogo indo e vindo. E carro parando, e aquele monte de carro parando, ajudando. Aí quando tiraram os extintores dos outros carros, aí conseguiu estancar. E nisso ainda, porque nós estávamos fora do ônibus para estancar, que abriu aquela tampa, né? E o Antônio ainda estava lá dentro. Nossa. Aí eu falei, gente, o Antônio Carlos tá lá dentro, Dormindo. acorda ele que tá Nossa. apagadão lá. Que Aí isso? foram lá dentro, ele acordou. Porra, que tá acontecendo? Aquela confusão. Então, essa é uma das histórias assim que... Isso aí, essa história que poderia ter sido Nossa, uma tragédia, fala pra né? Você, viu? Quase foi carburizado. Quase foi carburizado. Graças a Deus. Você lembra do incêndio que deu no nosso prédio uma vez, quando a gente morava em República também? Não lembro não, Gabriel. A gente tinha uma República ali na rua Tupinambás, ali em frente a uma lanchonete de salgado árabe. Teve mesmo. O botijão estourou, eu dormindo lá dentro, cheio de fumaça. Eu lembrei aqui na hora. Acordou. Ô, Renato, tem alguma treta nos bastidores aí que você consegue compartilhar com a gente, de alguém conhecido? Treta. Eu sempre fui um cara da paz, né? Então, assim, treta, na verdade, às vezes acontece, e inclusive acontece até hoje, é de camarada que tá lá no show, bebeu demais, viajou na maionese e joga alguma coisa no palco. Você foi fazer um show e, tipo assim, tinha alguma banda antes ou depois que atrapalhou? Não teve? Sim, é verdade. Existe, sim, essa história, assim. Quando a gente viaja, e a minha esposa trabalhava com a gente, e ela, por ser mulher, realmente enfrentou muito essa questão do preconceito, né? Uma mulher de produção de banda. Hoje não, graças a Deus, nós temos aí a Gabi, né? Produzindo aí. Além de outras mulheres, isso é fantástico. Então, tem que registrar aqui a minha admiração, realmente, por elas. E acho que tem muita mulher que faz muita coisa bacana, até melhor do que, às vezes, homem. Ela enfrentava muito isso. Então, por exemplo, às vezes tinha a nossa produção, e acho que isso acontece até hoje, né, de grandes produções, de artistas que o prefeito quer dar uma oportunidade, quer abrir o espaço. E aí você tem lá movie que você leva, que você aluga, você tem painel de LED, você tem todo um cenário. E aí o prefeito, como ele está pagando o show, ele acha que está no direito de chegar e falar, não, abra o espaço para o meu artista aí, eles vão fazer abertura. Fazer abertura? Sim, mas eles vão tocar? Pode tocar. Não, eu quero que liga. Não tem como ligar, nós alugamos isso. Sim, um negócio desse aí, quem que vai pagar isso aí? Então, quem enfrentava muito isso era a minha esposa, a Débora, que trabalhava na produção, ela passava um perrengue com isso. Mas ela enfrentava, ela não dava mole, não. Porque você está pagando agora? Então tem esses percalçozinhos aí. E ainda bate aquele frio na barriga antes de você subir num palco, num show? Olha, é incrível, né, falar sobre isso, né? Mas não é prepotência, nada disso, mas eu amo o que eu faço, de verdade. Inclusive, teve uma data que a gente fez um show que foi na Praça do Papa. Foi o maior público que eu já cantei na minha vida. Foram 100 mil pessoas. Lugar top, na Praça do Papa. Lá de cima, teve gente que foi até sumir de vista. Como tem na Afonso Isso que conseguiram contar, né? 100 mil. 100 mil pessoas, gente em cima de árvore e tal. Era um show da rádio BHFM. Na época. Então, você imagina, lá tinha nos camarins Chitãozinho, lá tinha Gal Costa, enfim, lá tinha Alcione, enfim, gente do pagode, dos sertanejos, Christian Ralph, tá entendendo, da época, só artista top. Então, e hoje você tem esse frio? Não, porque o meu propósito, na verdade, então ele está mais acomodado, eu estou mais tranquilo. E eu te digo, se hoje eu for num show, por exemplo, de um artista, e eu for convidado para ir para o palco, um exemplo, se eu for no Mineirão e tiver um show do Gustavo Lima, e de repente o Gustavo fala, vem cá, vai cantar uma música. Na boa, eu boto para lascar. Zero frio, né? Zero frio. Você se sente à vontade? Não bebo antes do show, nem depois. É experiência. Nunca cheirei, nunca Pitou, fumei. Em paz, na boa.
Então, assim, é uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias de dar essa oportunidade, esse equilíbrio, sabe? De também não deixar, de nunca deixar de subir na cabeça, sabe? De sempre ter humildade. Logicamente que eu melhorei muito. Ao longo dos anos, a gente vai amadurecendo, né? Eu acredito que em algum momento, lá atrás, no início da carreira, eu fui estrelinha, sim. Mas eu agradeço muito pela oportunidade sabe, de poder viver isso, de viver o simples, sabe, de viver o respeito, o carinho, sabe? Isso é importante para a vida da gente. Sim. Ter uma boa amizade, respeitar, né? Você vai, por exemplo, numa festa e no caso até hoje aí acontece isso. Às vezes você é assediado, né? Você leva às vezes cantada e tudo, e às vezes você estando com alguém e você ter que ter esse jogo de cintura. É complicado. Né? Uhum. Então, agora, assim, até mudando um pouco a conversa, referente ao sucesso. Hoje em dia tem as duplas que cantam muito, outras não cantam e fazem sucesso. Você acredita muito nisso? Que hoje tem a dupla que faz marketing demais e fez sucesso, mas não canta nada? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não falo de nomes, mas existem muitas duplas que não cantam, mas o marketing é muito forte. Não tem jeito não, né? Hoje em dia o marketing é essencial. Aí você tem a questão que a gente falou de parceria, ou seja, de entrega, de querer passar por esse processo. Então, por exemplo, você tem hoje duplas que ganham salário de escritórios. Tá entendendo? Como teve na época o próprio Jorge Mateus, como o próprio Gustavo Lima, que ele conta na biografia dele, que às vezes ele fala isso, está lá na internet. Então, ele pagou para ver. Sim. Né? Então, assim, o cara, ele vendeu X shows, mas o artista mesmo recebeu o mínimo, que é o combinado. Então, hoje, tem uma realidade hoje. Hoje tem muitos artistas que recebem salário. Eles estão na mídia, pau tá quebrando, como tem, por Mas exemplo. não canta nada. E não canta nada. Mas está recebendo, está ganhando para fazer aquilo. Então, o marketing é tudo. Eu já ouvi um produtor dizer que a música boa não vende. É triste essa colocação, sabe? E aí realmente tem que pagar para ver. Muitos pagam para ver. Para você ter uma ideia, hoje, para você estourar uma dupla no Brasil, o valor para você estourar uma dupla no Brasil, para você ter intenção de estourar, não sabe se vai estourar também não, é 15 milhões. Que isso? A grana 15 toda. milhões. Como é que você fala? É uma candidatura de um deputado. Entendi. Tá entendendo? Sim. É mais ou menos por aí. Na política também funciona da mesma forma, Dessa entendeu? maneira. Números. Não adianta. jeito, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Agora, existe a internet, que a internet pode acontecer alguns ganchinhos aí que pode te dar um impulsionamento, né? Então, existem vários, né? Que fazem um monte de mercadoria aí e os caras estão muito bem. Entendi. Estão muito bem, muito bem. Agora, falando de show, qual foi o show memorável, aquele show que você não esquece? Ou foi esse da Praça do Papa que você contou? Esse foi um dos shows que me marcou bastante, Praça do Papa, show da Rádio BH, tinha 100 mil pessoas. E uma das coisas que me marcou muito, eu vou contar para vocês agora, que muita gente não sabe, o Antônio Carlos Renato foi tema de escola de samba em Belo Horizonte. É mesmo? Que ano que foi isso? Se não salve me engano, tem acho que uns 4 anos, 5 anos. Olha que legal. Quando tá começando mesmo o carnaval bombar aqui... Estava começando, virando o carnaval ainda. Estava muito ainda, não tinha esse movimento todo. Você acredita nisso? Nós fizemos um samba enredo em nossa homenagem. A escola acho que ficou em torno de 2º ou 3º lugar. E era uma música de vocês em específico ou fizeram uma letra inspirada? A música foi composta com um compositor daqui. Aliás, eu quero até agradecer que eu realmente poderia ter vindo munido, né, das informações, mas a escola de samba que fez... É uma homenagem para o Antônio Carlos Renato. Muito obrigado ao presidente. Você ficou feliz demais, hein? Sim. É uma gratidão, né? Porque é uma história. O Antônio Carlos Renato, de 90 para cá, se você colocar, são 35 anos de carreira. Aí eu costumo brincar, né? Porque os caras falam, pô, Renato, quantos anos de carreira você tem? Eu falo, eu tenho 35. Mas eu tô agora ali com 101, 102, nossa, eu tô bem pra caramba, né? Faltam só mais 30 anos de carreira agora, então. Brincadeira. Ô, Renato, e você já sentiu que você ou a dupla
foi passada para trás em algum tipo de contrato, acordo de show? Olha, todo mundo, todos os artistas, né? Acho que, enfim, passa por isso, né? De você fazer um show e às vezes não receber. Nós tivemos uma vez, sim, nós fizemos, estou tentando lembrar aqui, não sei se foi Santa Maria do Itabira ou Itabira, alguma coisa assim, que nós fizemos um show, o cara fez um show num campo e simplesmente contratou a dupla, mas ele não divulgou. E lá estava realmente uma estrutura montada, mas, ou seja... Ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo, mas o cara do palco também não recebeu, tá entendendo? Todo mundo que se envolveu nesse projeto do show, para a época, acabou que realmente não recebeu. Nós tivemos que bancar isso. Nós bancamos a banda, a viagem, tá tudo certo e vida que segue. Mas nós chegamos no local... E simplesmente... É muita sacanagem. Não tinha nada. Esse... Aliás, são duas situações. Essa foi a primeira e a segunda, que eu estou me lembrando, porque, né, enfim, o Antônio Carlos é melhor para isso, para essas histórias. Mas é Pedra Azul. O cara vendeu o show, lotou, pegou o dinheiro da bilheteria... Vazou. E foi embora. É muita sacanagem. E aí eu tenho uma história muito curiosa de um trecho do Teodoro Sampaio falando nesse aspecto do cara que deu cano. Quer dizer, quase que deu cano, porque eles fizeram o show, o cara acho que pagou a metade e faltava a metade. E o Teodoro foi até a metade do show e falou, olha, nós recebemos só a metade, viu, gente? Vocês estão aqui, tudo, vocês já pagaram, mas não chegou a outra metade para nós ainda não. Nossa. Então, para a gente continuar, nós queríamos chamar o Zé Franco, sei lá, eu estou colocando aqui Zé Franco, o Zé das Couve, que veio até o palco aqui para a gente realmente continuar o show. Faz o Pix. Não tinha Pix. Não tinha Pix. Que ele realmente fale com o nosso empresário que está aí, tudo, que está aguardando ele lá no camarim. Rapaz, que situação, hein? O cara teve que subir no palco, o empresário, o cara que contratou, que se não subisse... Não ia dar sequência. Aí o empresário estava lá embaixo, o cara foi, pegou o dinheiro, acertou o restante e subiu no palco. Aí... Teve o show. Conta as más línguas que o Teodoro abraçou o contratante e falou, esse cabra aqui, esse cabra é bom, viu? Querer matar ele, né? Cara, aconteceu isso no último final de semana, numa cidade que eu te falei, né, o show do Gini Geno, o contratante não tinha pagado eles. E ele estava esperando o contratante fazer pelo menos um sinal para ele poder voar, né? E chegar lá e fazer o show. Aí pagou um sinalzinho lá, porque divulgaram muito o show. E encheu, lotou o show e no final não acertou o restante com eles. Você tá aí até hoje. O camarada tá oferecendo lote, casa, negociando, tentando negociar de outras formas. Olha, é muito surpreso isso, porque o cara deve ter uma aproximação aí, talvez com o Gino ou com o Geno, enfim, ou com o próprio empresário, para deixar acontecer isso. Entendeu? A gente fica meio sem acreditar. A gente tanto fica sem acreditar que tá parecido com a história da mulher que fez a lipo e saiu do hospital e falou, não vou pagar. Nossa, aí não, pô. Teve isso? Tem essa história aí na internet. Teve uma reportagem aqui em Belo Horizonte mesmo. Então, assim, imagina, é complexo isso. Como que você, um cara que já está acostumado, já está na estrada, nenhum artista, eu mesmo nos meus humildes bares e festas que eu faço, já está lá. Eu já coloco no Zap, meu querido, olha só, é X o meu valor, 50% antes e 50% no dia do evento. Garantido. Fechou? Okay. Ô, Renato, alguma vez você já se arrependeu de ter feito algum show ou alguma parceria? Não, arrependimento não. Não porque, na verdade... eu gostaria até mesmo que a dupla tivesse feito, acho que a gente até já comentou aqui sobre isso, sabe, uma parceria mais consistente, sabe, com o escritório. A gente, inclusive, até eu não falei sobre isso, mas pegando o gancho, nós chegamos, ia o escritório do Gugu, na época, do Bolinha, não sei, para o pessoal aí de casa talvez não vai lembrar, alguns da velha guarda vai lembrar, mas lógico, o Gugu ainda é um pouco mais recente, acho que lembra. Nós tivemos para fechar uma parceria e não fechou. Eu gostaria de ter fechado. Então, sabe, até para ter essa experiência. Então é mais arrependimento por não ter feito mais parcerias do que ter feito alguma que não gostou. Exatamente. É tipo isso aí. Existe muita falsidade no ramo sertanejo, traição, tipo assim, pô, rapaz, que decepcionado. Assim,
Como a gente não se envolveu tanto, até mesmo a questão de parceria para ter essa decepção, mas a questão do farsão, sim, existe. Em todo lugar, né? Em todo lugar, em todas as camadas, em todos, existe, não tem jeito. Infelizmente. Agora, eu sinceramente, eu lido muito bem com isso porque eu sou muito convidado. As pessoas me ligam, pô, Renato, vai lá no meu show. Tá entendendo? E da canja. E eu nunca fui de da canja. Nunca fui de da canja. Eu sempre fui um cara mesmo na minha, sempre fiz o meu trabalho. Aí, às vezes, até foi mal entendido por isso, interpretado. Pô, Renato é estrelinha, é metido e tal. Mas, sabe, você vai no show da canja, essa coisa de da canja, as pessoas vêm da canja no meu show. Já aconteceu de o camarada vir da canja. Canja é uma música, duas. Sim. Pô, o camarada cantou 10 músicas no meu show. É sacanagem. Acabou com o show. Tudo certo. Não encrenquei Tem que nem ser nada, muito não. sem noção. Só uma também. canjinha, 10 músicas. Tem que ser muito sem noção. Ô, Renato, e como você lida com o assédio do público e com a exposição de mídia? Principalmente, né, você está relacionando com a sua parceira, como que você lida com isso? Então, a partir do momento que você tem uma autoconsciência daquilo que você está vivendo, do momento, daquilo que você quer, e você é autêntico, você é verdadeiro, e assim, você tem uma filosofia, né, de discernimento, de amadurecimento, tudo isso fica muito tranquilo de lidar. Então, por exemplo, lá atrás, eu me lembro indo para o BH Shopping, a gente estourado, né? Na época do CD, no Barro Preto tinha muito essa coisa do piratazinho. Então, era uma mídia indireta, ou seja, gente que você nem conhece comprava caixas e caixas de CD e vendia, né? E aí eu chegando no BH Shopping, as pessoas, Renato, tirou uma foto comigo e tal, que legal, minha mãe, meu pai é seu fã, não sei o quê e tal, entendeu? Então, mas hoje, mesmo não estando tanto na estrada, né, nos pequenos eventos, é tranquilo. Você já teve muito problema com ciúme da parceira? Não, hoje não mais. Então você já teve. Sim, no passado, na verdade, por causa da questão do casamento, porque, imagina, a minha esposa, ela não era do meio. A minha esposa, ela se formou em propaganda e marketing. Então, ela foi autuada pelo Antônio Carlos, ou seja, o Antônio Carlos exigiu dela, falou assim, olha, a única pessoa de confiança que eu tenho é você, porque vai ser esposa do meu parceiro. Eu não tenho em quem confiar. Então, você que vai fazer a produção, você que vai fazer a questão da ida para o show, da saída, da entrada, ou seja, do ônibus, chegada, equipamento, montagem de palco, cachê, tudo ficou com ela. Então, você imagina, uma pessoa que nunca lidou com isso. O contratante vai ligar para você. Fica doida. Ou então ela tá com você assim, igual você deu exemplo, tá no shopping, vê uma fã e de repente vai tirar uma foto e te dar um beijo. Antigamente não tinha esse problema. Tinha problema, às vezes... Problema não, mas ela lidava muito bem com isso, com o show. Então, por exemplo, tem uma situação que aconteceu, que nós chegamos no show e eu fiquei no hotel dormindo. Porque sempre a gente chega, vai para o hotel dormir, a gente não vai... Todo artista é assim, e a gente teve esse momento. E ela ia para o show lá, ela não ia descansar, ela ia para o show para poder fazer passagem de som, para a hora que chegar tá o earphone, microfone, tudo certinho. E eu me lembro que, não sei porque com a água, tinha uma fã dentro do quarto. Nossa. Você não lembra? Olha, eu tava dormindo, né? Eu não sei se era parente de alguém e tal. Falou assim, ele tá dormindo nesse quarto. Ele tá aí, ó, mas não fala que fui eu, enfim. E acabou, putz. Nossa, que B.O. Como que explica isso, hein? Cara, é complicado, né? Pô, tava dormindo, não vê essa menina entrar aqui não, pô. Vocês estão loucos? Essa história aí. Pô, cadê os caras lá da putaria, pô? Vocês estão de brincadeira comigo, né? Então, isso aconteceu comigo. Nem eu tô acreditando nisso, Você cara. Quanto mais a mulher... Como é que você vai explicar? Como é que explica um negócio desse? Não tinha câmera, não tinha nada. Graças a Deus, deu aquele inicialmente ali, mas eu consegui. Soube reverter. Eu consegui, porque, sabe, até porque era uma menina que era mais nova na época, sei lá, você tinha 16, 15 anos. É complicado isso. Nossa. Fica mais complicado ainda. Aqui, eu tô vendo aqui os seus vinil e tudo mais.
A nova geração de dupla sertaneja, qual que é a sua visão? Você acha que eles estão indo para o caminho certo? Tá surgindo os novos Chitãozinho Chororó ou não? Olha, eu tenho que falar isso, porque Pode falar. como sou músico e tenho a minha carreira, eu admiro realmente, assim, admiro os grandes artistas que estão sendo lançados e que estão vindo agora da nova geração. Eles são merecedores, porque também em algum momento lá atrás eles sonharam em ter uma carreira de sucesso. Isso tudo aí, você está entendendo? É investimento, vir para a mídia, mas são duas coisas interessantes. Música, nenhum deles vai lançar nenhuma música como tem o Zezé, como tem o Chitão, como tem o Rio Negro, como tem o Milionários é Rico, tá entendendo? Roberta Miranda, tá entendendo? Não vai ter. Ô Renato, Eu acho que desses aí, acho que e também o próprio Eduardo. O Eduardo tem a sua história também, que ele acho que não faz parte da nova. Ele ainda se encaixa. Não, eu considero ele raiz, vamos colocar ele da velha guarda. Sim. Tá? Mas já os meus grandes amigos, os Menotti, não. E aí vem uma renca, até porque eles também entraram no universitário. Embora eles fazem uma música que eles gostem, né, da música sertaneja, da raiz, mas não é o foco principal. Sim. O foco principal é exatamente o universitário, que é exatamente a linguagem que nós temos hoje e que passou igual um rolo compressor e que todo mundo sobrevive, ganha e tem um milionário com isso. Mas aí é de cada um, né? E aí eu estou respondendo uma pergunta para você, eu estou falando eu. Em casa, por exemplo, eu não ouço música sertaneja em casa. Eu ia te perguntar, Sempre. você consome outros estilos musicais sem ser sertanejo? Sim. Spotify eu tenho lá, enfim, tem outros também, mas eu gosto muito de Djavan. Eu gosto de Paulinho Pedra Azul. Eu gosto de... Nessa linha de MPB. Canta Saigon, Emílio Santiago, que inclusive eu canto Saigon. Outra coisa, nesse novo formato que eu tô, eu canto outras músicas, eu faço ritmos variados. Eu não canto internacional e não canto funk, mas você vai ouvir no meu show Fábio Júnior, Roberto Carlos, Fagner, tá entendendo? O próprio Djavan você vai ouvir, são pitadas que eu dou, tá entendendo? Na minha apresentação. É uma maneira de respeitar seu público, né? Você dá aquilo que ele está esperando de você no seu show, né? Sim, exatamente. São clássicos, eu toco clássico. Toco aquelas músicas novas, toco essas universitárias, mas a maior parte do show, toco Sidney Magal. Quero vê-la sorrir, Aí, ó. Cara, o povo enlouquece. Eu toco Mal Acostumado, você me deixou mal acostumado. Enfim, eu dou um passeio. Se precisar, também no axé eu vou. Então, acho que Deus me deu, Jesus me deu essa oportunidade na minha voz de poder encaixar com vários estilos. Até poderia cantar internacional também, mas eu tô bem, tá legal do jeito que tá aqui. Qual que é o impacto das redes sociais hoje no ramo musical? Qual que é a sua visão? É bom, é ruim? Ela tem os dois lados. Ela tem um lado financeiro, que dentro do conteúdo, daquilo que você vai fazer, vai te dar um retorno, porque existem pessoas que vão consumir isso e se gostam do seu trabalho, vai consumir, mas existe o outro lado das inverdades, né? Então, você pega aí a exposição, quando você se expõe demais, né? Um artista que tem aí 30 milhões de seguidores, você imagina isso? O cara vai no banheiro fazer a necessidade dele, se ele filmar... Acabou. Tá tudo certo. Olha para você ver um ponto que nós chegamos, meu querido. É verdade. Né? Aí, E o público gosta de acompanhar isso. Tem aí uma família que, não sei, mas tira uma foto com uma outra pessoa, né? Uma criança, pode-se dizer. Aí alguém coloca lá que essa pessoa tá grávida, que é a mulher de um artista. Eu estou falando da questão da internet. E aí a pessoa tem que ir para a sua rede falar, gente, vocês falaram aí, não tem nada a ver. Tá entendendo? Tem que ficar explicando, dando satisfação de tudo, né?
Exatamente. Então, você tem que estar predisposto a isso. Então, um cara, por exemplo, que eu acho muito autêntico, sabe? Até assim, eu sigo ele lá, mas, enfim, não, lógico, tem coisa que eu curto, tem coisa que eu não curto. Mas que eu acho interessante, que eu acho muito verdadeiro. Que é o filho do Leonardo. O Zé Felipe. Sabe, é um menino que, você imagina, é um menino. Se eu pegar um cara de 40, 50 anos, ele é um menino. Com toda a infraestrutura que o cara tem, mas aí ele já tem um pedigree também, que é a questão familiar. Então, passa por isso. Então, quando ele joga na internet que estão falando mal do irmão, que também tem um outro lado, e que a gente não deve realmente, como é que se fala, denegrir a imagem de ninguém, nem apontar o dedo, e nem julgar ninguém, a gente não deve fazer isso em aspecto de maneira nenhuma. Aí ele chega e fala, meu amigo, meu irmão, ele faz o que ele quiser. E eu vou aceitar ele do jeito que ele é. Tá entendendo? Sim. Esse aspecto da internet, então, o que eu penso em relação aos grandes artistas é que eu acho que muitos deles, seja cantor, jogador, tá entendendo? Eles perdem a oportunidade de, na internet, passar algo que seja realmente muito positivo, tanto para agora quanto para o futuro, para a nova geração. Tá entendendo? Sim. É Renato, isso. e assim, a gente vendo você falar, você fala com muito entusiasmo, a gente vê que você está muito feliz pelo seu momento, a sua carreira, mas algum dia você já pensou em desistir da música? Não, desistir da música, não. Eu tive, de 2020 a 2023, eu tive uma missão, eu prefiro comentar num outro momento, mas são passagens de familiares, né? E nem por isso Jesus Cristo, o Eterno, me deixou ser uma pessoa revoltada com o mundo em que eu vivo. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas é que, por mais que elas tenham os problemas que elas tenham, elas precisam se agarrar na fé. Elas precisam ter uma fé interior e entender que todos nós somos sementes de Deus. Sabe, ninguém tem o direito de julgar, de tirar a vida, de proliferar o mal, tá entendendo? Nós não temos esse direito. Nós temos o direito da vida, de ter o amor como base de tudo, a família, né? As verdadeiras amizades. Então, hoje eu entendo, é triste falar sobre isso, mas hoje eu entendo que o mundo está passando por um processo realmente de muita revolução. Não é porque eu sofri na minha própria pele a questão da violência. E aí, num outro momento, a gente vai falar sobre isso. Mas, mesmo sofrendo isso, eu entendo que... e acredito que nem Deus julga. Porque Deus dá o livre-arbítrio para você fazer o que você bem entender da sua vida. Você imagina que você pega uma pessoa que, de repente, desiste da vida. E você não tem o que fazer. Aí você tem o filho que usa droga, você tem o cara que bebe demais, você tem um cara que é revoltado, tá entendendo? O cara que não aceita a mulher que não quer mais conviver com ele. Tá entendendo como é que é? Sim. Ou seja, a gente vem num grande, sabe, num grande furacão onde o mundo está de ponta cabeça. Os valores estão sendo esvaziados. Invertidos. Totalmente, totalmente. Aqui, se a gente fosse falar, eu estou falando de algumas coisas da vida, né? Então, existe hoje uma vida real em que o cidadão, eu como cidadão, pago imposto e tudo mais, tenho a minha vida, amo o meu trabalho, amo a minha família, amo tudo aquilo que eu faço. Procuro não prejudicar ninguém, nem passar por cima de ninguém. Então, com o tempo, amadureci essa filosofia e todos os dias eu falo, Senhor, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo alimento, muito obrigado pela minha voz que o Senhor me deu, até os dias de hoje, até os dias que o Senhor permitir. Eu sempre faço isso todos os dias. É uma gratidão. Gratidão, né? É uma gratidão. Gratidão é uma forma de viver. É uma gratidão. E aí, esse agradecimento, esse reconhecimento, você não adquire do dia para a noite. Tem gente que tem tudo e não é grato. Eu né? nem sempre fui assim, da questão de valores. Então, e eu agradeço por chegar neste momento de
ter essa oportunidade de poder conhecer pessoas que aparecem, que Deus coloca no caminho e que são pessoas boas e que vão somar. É muito, muito bom isso. Tem que ter resiliência para não desistir, né? Diante de tudo que você falou aí. A palavra resiliência ela é uma palavra muito forte, né? Mas que se você cai para dentro dela, ela é uma gama de uma série de coisas. E você está apto a isso, você pode cumprir isso, aí é cada um, meu amigo. Aí Sim. é cada um. Renato, e tem algum projeto novo vindo por aí? Então, essa questão do projeto, eu tenho uma vontade muito grande. Eu até queria abrir para vocês aqui. Eu tive recentemente num show do Eduardo Costa e foi exatamente ali naquele período que teve a passagem da minha esposa. Foi no momento em que ele fez uma pergunta, porque ele conheceu todo o nosso trabalho e também conheceu ela e me perguntou como é que estava. Eu falei, olha, existe uma situação que está assim, assim, assado. E a gente acabou ficando ali no camarim conversando durante 1 hora. O show dele atrasou quase 50 minutos porque ele precisava falar algo para mim. E eu precisava também dialogar com ele. E aí, naquilo tudo, ele falou, pô, vai na minha casa. O que você precisar de mim, do dia, da noite, qualquer horário, você pode me ligar. Você tem meu telefone, você não me liga. E eu realmente não ligo. Eu tenho o telefone de muitos artistas, eu não ligo. Porque eu acho que, enfim, Deus acaba preparando tudo no momento certo, na hora certa. E ele falou assim, olha, eu gostaria muito de produzir, sabe, de fazer um trabalho, seja com você ou seja com a dupla, eu tenho essa vontade. Eu falei, tá tudo certo, Eduardo, eu não estou num momento bom, num momento espiritual, preparado para dar esse novo start, vamos dizer assim. Então, acho que remete a essa pergunta que você fez. Eu estou começando agora a ter, sabe, essa luz no fim no fim não, mas a luz no túnel, e não no fim, mas no túnel, Sim. de querer gravar, fazer um trabalho meu solo. Porque, na verdade, eu não anunciei nada, é aleatório, é muito... Tá deixando levar, né? Exatamente, tá entendendo? Então, a carreira solo, para mim, eu estou indo. Estou sobrevivendo, estou feliz, estou num momento bacana, mas eu gostaria de gravar, fazer um trabalho romântico, de músicas que eu gosto, e dessa geração que me acompanha, tá entendendo? Que sente falta, sabe? Então, às vezes, eu canto músicas no show que... sabe, emocionam as pessoas. Quando você gravar, você volta aqui para compartilhar com a gente. Não esquece da gente, não, né? Com certeza. É impressionante como é que as horas, né? A gente tá chegando no nosso final aí. E que, ó, você vai falar para o seu público, tá? Seus fãs, naquela câmera. Sim. Qual a mensagem que você deixa para eles aí, falando sobre a dupla, sobre você, o que eles esperam de você? Qual que é a mensagem que você deixa? Sim. Quero dizer para vocês aí que estão em casa, que sempre acompanharam o Antônio Carlos e Renato, quero agradecer por todos esses anos que vocês nos acompanharam, aqueles que ainda lembram do nosso trabalho, né? Muito obrigado, Deus abençoe você e sua família. E que, assim, se for da vontade de Deus, e tenho certeza que Jesus, ele faz as coisas da forma mais maravilhosa possível e coloca momentos, pessoas e conduz a nossa vida de uma forma maravilhosa. Quem sabe aí, em pouco tempo, a gente, Deus toca o coração, sei lá, seja de mim, ou seja do Antônio Carlos, ou seja até mesmo de uma pessoa que às vezes a gente nem conheça, mas que tem uma condição e que queira realmente fazer uma parceria para que a gente possa fazer uma releitura aí do trabalho do Antônio Carlos e Renato. Para mim seria um motivo de muita honra, porque tem muita gente que passou pela nossa vida e assim, a gente tem um orgulho disso, né? E tenho essa vontade também de ter o meu trabalho. Então, se for da vontade de Deus, seja tanto com a dupla quanto com o meu trabalho também. Quero agradecer as pessoas que acompanham o meu trabalho em carreira solo, né? Muito obrigado. Se for da vontade de Deus, tudo vai acontecer no seu tempo. Amém. Top demais. A palhinha não tem como, né? Aquela palhinha. Tinha que ter trago o violão, mas na próxima a gente... Olha lá, olha o violão ali, ó. Quer pegar o violão? Pega Só o violão. uma pra finalizar? Dá tempo? Bora. Se não der tempo... Bora, não, dá tempo. Pra finalizar... Quem que é esse violão? Ah, você trouxe? Oh, rapaz, não, então... A palhinha não pode faltar, não. Ué. Então, claro que vai rolar, ué. A palhinha, o Gabriel tá achando Achei que era- Você tá achando que a gente vai depender de O você? que o Jefinho tá fazendo com o violão? Tá achando que a gente vai depender de você pra trazer o violão? Não dá, não. Se marcasse, o Gabriel ia esquecer. Você pode ter certeza. Aquela canção que marcou pros seus fãs aí que estão ouvindo. Ou então faz um... Como é que fala? É porte púrpura? É um pupurri. Potpourri. Popurri, isso aí. Pupurri, vamos lá.
Eita! Aí, Gabriel, você tem a mãe assim, ao vivo, já afinar. Hã? Você consegue? Ah, eu uso afinador, pra ser sincero. Eu não confio muito no meu ouvido, não. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Aqui tá bom, só falta você. Você, meu bem querer. Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina. Perdi a cabeça, pulei na piscina. Então me lembrei, não sabia. Gabriel não conhece não, Gabriel não conhece não. Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena. Quem fez boca a boca foi aquela pequena que depois de tudo quis me namorar. Deixa eu ver aqui. Sempre Nossa, é tanta música. É pra quebrar. Ah, é pra quebrar a cama de tanto fazer amor, de tanto a gente se amar. É pra quebrar a cama. Nossa paixão quando inflama é fogo, não dá pra apagar. E tem uma outra que nós gravamos também, que depois foi gravado pelo Rio Negro Solimões e também o próprio César Menotti e Fabiano. Que é mais ou menos assim, ó. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é meu abrir de olhos no amanhecer, verdade que me leva a viver. Nossa, perguntou. Tá aí, pessoal, ó, Renato, ao vivo Renato aqui no Matos. podcast Eu tô usando o Renato Revolution. Grande Renato Matos, muito obrigado pela sua presença, tem engrandecido Obrigado, o nosso obrigado a você. podcast. Você é fera, cara. Obrigado, Deus abençoe você, sua família. Obrigado pela oportunidade. Luquinha, obrigado, bom demais estar aí. Ô, Luquinha, Isso aí, temos ali também. É o grande Dave Grohl do Brasil. David Grohl, É, Dave prazer, Grohl. viu, querido? Deus abençoe você também. Linda, Deus abençoe você. Obrigada, viu, É pelo isso carinho, aí, galera. muito obrigado, podcast Revolution, galera. Mudança de mentalidade, tamo junto. Com você. Abraço.